Oi, tudo bom? Eu quero te falar de 4 situações muito engraçadas pra mim. Não sei se pra você vai ser engraçada, mas muito engraçada que eu vivei aqui no Brasil. Por quê? Você lembra que eu sou uma gringa? Eu acho que sim, porque eu tenho um sotaque bem forte. E quando eu venho aqui, tem muitas coisas que eu não entendo e tem muita situação que me permite de entender uma expressão, uma palavra, uma coisa. Mas toda essa situação foi muito engraçada para mim. Desculpa, eu falo da mesma coisa. Então, hoje eu vou te explicar como eu descobri a palavra pão de queijo, atrasada, agente e vagabunda. Eu vou te fazer muitos vídeos como isso se você quer, porque eu tenho muitas histórias. Então, eu acho que eu já te falei dessa coisa de pão de queijo, mas eu vou te falar de novo, não sei. Como eu descobri que estava um pão de queijo? Quando eu cheguei aqui, todo mundo estava falando de pão de queijo, mas como eu sou uma francesa, para mim, pão de queijo é exatamente a mesma coisa que pão. Porque tem o P-A-O. E quando eu li pão de queijo, para mim é pau. As coisas de on, como explicar? O som de on não existe na França. E durante muito tempo, desculpa, eu vou escrever uma coisa. Desculpa. Eu pensei em uma coisa que eu vou te falar no outro vídeo. Ok, tá bom. Para uma francesa, on não existe. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei por pão de queijo. Eu amei pão de queijo. Eu estava sempre, todo dia, comerão. Eu estava sempre Ok, eu comi muito pão de queijo. Sempre, todo dia. E todo dia eu estava falando. Eu adoro pão de queijo, mas não com pão de queijo. Eu adoro pão de queijo, eu amo pão de queijo. Eu tive muito novo amigo na minha vida. Durante um mês, todo dia, eu estava falando que eu adorei pão de queijo. Obrigada a todos meus amigos que falam nada. Obrigada. Outras coisas. Como eu descobri a palavra agente. Para mim, gente e agente são a mesma coisa. Eu sei que gente é tipo muitas pessoas, tipo uma galera. Galera foi uma palavra difícil também. Então, eu percebi que gente estava sempre a falar agente. E na verdade, estava sempre difícil para mim de entender que estava a situação. Porque para mim, quando a pessoa fala agente, é tipo gente. Então, imagina uma situação onde você fala de a gente vai fazer isso, a gente fez isso, a gente vai comer. Para mim estava gente, tipo todo mundo. E veio um dia onde uma amiga me falou a gente vai comer blá blá blá. Mas a gente estava só dois. Então, eu olhei minha amiga e aí eu falei, mas amiga, quem são as outras pessoas? Porque na verdade tem só você e eu. E aí eu descobri que agente significa agente. Pode ser um grupo agente ou pode ser 2 pessoas. Mas é difícil, agente é gente, que todo mundo. Então, outra coisa que eu descobri aqui é que é a significação de atrasada. Eu sou de um bloco de carnaval que se chama Amigo da Onça, um bloco muito famoso aqui no Rio, que é bem maravilhoso. Eu adoro, eu amo esse bloco. Então, sou desse bloco. E eu sou da oficina da dança.
E a oficina tem grupo de WhatsApp, como todo o Brasil, porque sabe que na França não existe essa coisa de fazer muito grupo por tudo, grupo da casa, grupo do amigo, grupo de quem vai fazer o piquenique, grupo disso, isso, não existe. Mas, então, eu sou no Brasil e eu aceitei essa situação que tem grupo de YouTube, de WhatsApp por tudo. Eu sou do grupo WhatsApp de amigo da onça de minha oficina da dança. E quando tive a oficina da dança, todas as meninas estavam sempre escrevendo, sou atrasada. E para mim, a palavra atrasada estava a mesma coisa que o verbo transar. Tipo, eu estou transando. Não sei se eu posso falar disso, mas na minha cabeça, atrasada e transar são a mesma palavra. Então, depois, tipo, 4 meses, eu comecei a pensar, essas meninas são muito safadas, porque elas estão sempre falando de sexo. Tipo, eu sou atrasada porque eu estava transando, não sei se eu posso falar transando, mas eu estava fazendo sexo. E depois de 4 meses, eu perguntei, eu falei, as meninas, vocês são muito safadas, todo mundo transa sempre nesse grupo. E aí, todo mundo começa a rir por causa dessa gringa que nunca entendi de que a gente fala. E aí eu descobri que elas estavam atrasadas e não fazendo sexo. Então eu descobri a palavra atrasada. E eu falei dia, gente, eu sou atrasada porque eu estou transando. Mas é verdade, não sei se eu vou falar transando. Não sei se eu inventei uma coisa, mas... Então, última coisa que eu aprendi, que eu descobri aqui no Brasil. Um dia eu estava com um menino, como que eu queria transar, de verdade. E a gente estava a falar, blá blá blá. E teve um momento onde ele me perguntou o que você faz na sua vida, tipo, que tipo de trabalho, que atividade, blá blá blá. Porque eu sou uma francesa que vai aqui no Brasil que parece fazer nada. Eu tenho um trabalho, sou youtuber, mas parece que eu faço nada. E aí eu respondi, eu sou uma vagabunda. Ele ficou tipo muito surpreso. Ele ficou surpreso. Tipo, que? Uma vagabunda? Eu falei, sim, eu sou uma vagabunda. Por quê, amigos? Porque na França, uma vagabunda é uma pessoa que viaja, que não tem um trabalho fixo, que aproveita a vida, que no meu caso, estava uma menina que viaja no mundo. Mas aqui no Brasil, uma vagabunda é uma puta. É isso que ele me respondeu. Ele me respondeu, mas Letícia, você sabe que é uma vagabunda? Eu falei, sim, é uma menina que viaja. Não, Letícia, uma vagabunda é uma puta. E aí eu respondi, também. Mas, primeira coisa, eu sou uma mulher que viaja. Então, bem-vindo na minha vida de gringa que não entendi nada. Eu poderia falar a vida inteira com você de todas as coisas que eu não entendi aqui no Brasil. Mas, eu vou parar. Agora, não sei se eu posso falar parar ou acabou. Acabou, eu vou parar de falar. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso. E a próxima vez eu vou tentar de te contar uma outra história de gringa. Beijo grande. Tchau.